Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 2 de setembro de 2016, estamos reunidos para estudar a obra Paulo e Estevão. Nós estamos no capítulo 7, que se retrata as epístolas. Está caminhando para o final, né? E vamos iniciar fazendo a nossa oração. Divino amigo, irmão querido, amor de nossa vida, como é bom aqui estar, como é bom a leitura e o estudo do Teu Evangelho, e como é bom, Senhor da vida, essa oportunidade de estudarmos a obra Paulo e Estevão, que vem retratando com tantos detalhes toda a história desse teu apóstolo fiel, disciplinado, esse vaso escolhido por ti. O nosso intuito, além do conhecimento, é de nos olhar para Paulo, identificarmos que a mudança é possível quando carregamos a vontade firme e o desejo de realmente servir a Deus nosso Pai. Que nós possamos, Senhor da vida, através do estudo, do esclarecimento, nos fortalecer na fé, amadurecer um tanto mais, para que tudo isso possa fazer parte da nossa vida, no nosso cotidiano. Muito obrigada, amor de nossa vida. Iniciamos o nosso estudo, rogamos a tua inspiração através dos nossos amigos espirituais. Então, vamos ver aí uma recapitulação. Bom, nós estamos aqui, nesse momento estamos em Éfeso novamente. Paulo esteve primeiramente em Éfeso, inclusive encontrou com Maria e conversou com ela um pouco e falou que ia a Jerusalém para entregar a Pedro todo aquele dinheiro que ele vinha recolhendo por onde ele passava, que era exatamente para ajudar a igreja de Jerusalém, para se libertar daqueles rabinos que tinham a igreja assim nas mãos, né? Então ele prometeu a Maria que ele voltaria a Éfeso novamente para conversar com ela, ele queria saber mais de Jesus. Então ele vai a Jerusalém, né, entrega a Pedro e resolve voltar para Éfeso. Quando ele chega lá, encontra inclusive Áquila e Prisca, que já tinham voltado de Corinto, estavam lá com a tenda dele de tecelão armado. E na cidade de Éfeso existia o templo famoso da deusa Diana para os romanos, Ártemis para os gregos, que era a deusa da caça, deusa dos animais selvagens, deusa da lua. E era esse templo de Diana, inclusive, foi considerado durante muito tempo uma das maravilhas, das 7 maravilhas do mundo antigo. Hoje só resta, parece que é uma coluna. Mas à época a Diana era venerada nessa cidade, a deusa Diana. E os ourives, os artesãos ganhavam muito dinheiro, porque eles faziam joias de ouro, eles faziam muito penduricalhos para enfeite, então eles ganhavam dinheiro. Quando Paulo chega e começa a falar, né, na igreja de Éfeso sobre Jesus, os ensinamentos, o templo foi se esvaziando. Consequentemente, os ourives foram perdendo o seu ganha-pão, vamos dizer assim, né? E um deles, chamado Demétrio, começa a insuflar os outros, dizendo que a ideia de Paulo era invadir o templo e quebrar o templo inteiro. Então ele começa a insuflar os outros, né? E Paulo não está sabendo de nada disso. Então o que acontece? Primeiramente eles vão à casa de Áquila, né? O Áquila não estava, eles quebram tudo, né? Destroem todo o tear do Áquila com a Prisca. Já tinham prendido Gaio, né? Tinham mandado prender os dois primeiramente. Então está nessa situação, os dois estão presos, Áquila e Prisca já apanharam, já perderam tudo.
e é essa situação que está, com os ourives todos insuflados por Demétrio. Vamos lá então, só voltar um pouquinho aqui no Demétrio, para a gente poder entender essa sequência aqui. Demétrio movimentou-se. Quem era Demétrio? Era um dos artesãos. Os ourives reuniram-se e pagaram amotinadores. Sabiam que Paulo falaria no teatro naquela mesma noite que sucedeu as combinações definitivas. Pagos pelos artífices, os maliciosos começaram a espalhar boato entre os mais crédulos. Insinuavam que o ex-rabino preparava-se para arrombar o templo de Diana, a fim de queimar os objetos do culto. Acrescentavam que a malta, o bando iconoclasta, que quer dizer o quê? Que ou quem se opõe ao culto das imagens, tá? Sairia do teatro para executar o projeto sinistro. Irritaram-se os ânimos. O plano de Demétrio calava fundo na imaginação dos mais simplórios. Ao entardecer, grande massa popular postou-se na vasta praça, em atitude expectante. A noite fechou, a multidão crescia sempre. Ao acenderem-se no teatro as primeiras luzes, os ourives acreditaram que o apóstolo lá estivesse. Com imprecações, rogando pragas e gestos ameaçadores, a multidão avançou em furiosa grita, mas somente Gaio e Aristarco, irmãos da Macedônia, ali se encontravam, preparando o ambiente das pregações da noite. Ambos foram presos pelos exaltados. Verificando a ausência do ex-rabino, a massa inconsciente encaminhou-se para a tenda de Áquila e Prisca. Paulo, no entanto, lá não estava. A oficina singela do casal cristão foi totalmente desmantelada a golpes impiedosos. Teares quebrados, peças de couro atirada à rua, furiosamente. Por fim, o casal foi preso, sob os apupos da turba exacerbada. Apupos, zombarias, escárnio. A notícia espalhou-se com extrema rapidez. A coluna revolucionária arrebanhava aderentes em todas as ruas. A gente vê um pouco do cristianismo, quando a gente esteve agora em Minas conhecendo algumas histórias, Eurípides de Barçanufo teve que responder processo. Por quê? Porque Dr. Bezerra, através dele, direcionava medicamentos e ele manipulava, eram tratamentos homeopáticos. Algumas casas depois da casa a qual ele atendia, tinha um farmacêutico que começou a perder dinheiro, é a mesma história. Porque formava fila na casa de Eurípides para poder receber gratuitamente aquele medicamento e o farmacêutico lá estava boiando. Então ele abriu um processo informando que Eurípides de Barçanufo estaria exercendo a medicina ilegal. Então hoje nós não passamos mais por essas dificuldades, mas muitos daqueles que vieram implantar o espiritismo no Brasil passaram por situações bem complicadas. E a gente vê isso no cristianismo também. A notícia espalhou-se com extrema rapidez. A coluna revolucionária arrebanhava aderentes em todas as ruas, dado seu caráter festivo. Debalde, vão, acorreram soldados para conter a multidão. Os maiores esforços tornavam-se inúteis. De vez em quando, Demétrio assomava a uma tribuna improvisada e dirigia-se ao povo envenenando os ânimos. Recolhida a residência, e Paulo, tadinho, não está sabendo de nada. Recolhida a residência de um amigo, Paulo de Tarso inteirou-se dos fatos graves que se desenrolavam por sua causa. Seu primeiro impulso foi seguir logo ao encontro dos companheiros capturados, para libertá-los. Mas os irmãos impediram-lhe a saída. Essa noite dolorosa ficaria inesquecível em sua vida. Ao longe, ouvia-se a gritaria estentórica. Grande é adiante Éfeso! Grande é adiante Éfeso!
Mas o apóstolo, constrangido à força pelos companheiros, houve que desistir de esclarecer a massa popular na praça pública. Só muito tarde, o escrivão da cidade conseguiu falar ao povo, concitando-o a levar a causa a juízo, abandonando o louco propósito de fazer justiça pelas próprias mãos. A assembleia dispersou-se pouco antes da meia-noite, mas só atendeu à autoridade depois de ver Gaio, Aristarco e o casal de tecelões trancafiados na enxovia, na prisão. No dia seguinte, o generoso apóstolo dos gentios foi em companhia de João, porque ele está em Éfeso, E João vivia com Maria, o evangelista. O apóstolo dos gentios foi em companhia de João observar os destroços da tenda de Áquila, tudo em frangalhos na via pública. Paulo refletiu com imensa mágoa nos amigos presos e falou ao filho de Zebedeu, com os olhos mareados de lágrimas. Como tudo isto me contrista, Áquila e Prisca têm sido meus companheiros de luta, desde as primeiras horas da minha conversão a Jesus. Por eles, devia eu sofrer tudo, pelo muito amor que lhes devo. Assim, não julgo razoável que sofram por minha causa. A causa é do Cristo, respondeu João com acerto. O ex-rabi, gente, que lindo, olha João. Ele achou que eles estão sofrendo por mim. Ele disse, não, não é por ti, é pelo Cristo. A causa é do Cristo. Eles estão dando testemunho deles. Isso tudo também para aliviar a própria culpa que Paulo estava começando a nutrir. Olha a sabedoria. Fala pouco e direto. A causa é do Cristo. Respondeu João com acerto. O ex-rabino pareceu conformar-se com a observação e sentenciou. Sim, o mestre nos consolará. E depois de concentrar-se longamente, murmurou. Estamos em lutas incessantes na Ásia há mais de 20 anos. Olha lá, estamos em lutas incessantes na Ásia há mais de 20 anos. Por isso, se há mais, a gente fez mais ou menos esse cálculo. Ele começou no ano de 36. A conversão dele foi em 36. Então vamos colocar aí mais de 20 anos, dá o quê? 56. Para 57, como ele diz, né? É que a gente colocou na outra página, outra ele página, fala, esse ritmo 56, de trabalho 57, fecundo perdurava há mais de 2 anos. Aí a gente colocou o ano de 56 a 57. Mais ou menos por aí. Ele estava aqui com aproximadamente 50 anos já. 50. Porque no ano de 36, ele estava, no ano de 35, ele estava bordejando seus 30 anos. Então estava chegando, 29, quase chegando aos seus 30 anos. Agora preciso retirar-me de Jônia, sem demora. Os golpes vieram de todos os lados. Pelo bem que desejamos, fazem-nos todo o mal que podem. Ai de nós, se não trouxéssemos as marcas do Cristo Jesus. Olha só. Deixa eu ver aqui. Jônia era uma região da costa sudoeste da Anatólia, hoje na Turquia, tá? Ficava entre Mileto e Fócia e era banhada pelo mar Egeu. Segundo a tradição grega, as cidades de Jônia foram fundadas por imigrantes de Sinúria, região da Grécia Antiga, segundo referência explícita no século V a.C. por Heródoto. Ok, então fica ali na Turquia, né? Vamos lá. Agora preciso retirar-me de Jônia sem demora. Os golpes vieram de todos os lados. Pelo bem que desejamos, fazem-nos todo o mal que podem. Aí ele diz, ai de nós se não trouxéssemos as marcas do Cristo.
O Chico dizia assim, que ele teria vergonha de devolver o uniforme que não realizou nenhum trabalho. Né? Uniforme intacto, sem nada, não está do jeito que seria o corpo. Né? Então, o uniforme dele ele entregou, mas foi de trabalho, foi arte. Ele não ficou no formol em cima da cama. O pregador valoroso, tão desassombrado e resistente, chorava. João percebeu, contemplou-lhe os cabelos prematuramente encanecidos, brancos, né? E procurou desviar o assunto. João ali consolando ele. João. Não te vais por enquanto. Disse solícito. Ainda és necessário aqui. Impossível. Respondeu Paulo com tristeza. A revolução dos artífices continuaria. Todos os irmãos pagariam caro a minha companhia. Mas não pretendes escrever o Evangelho consoante as recordações de Maria? Perguntou mellifluamente o filho de Zebedeu. Ele disse, mas você não quer escrever o Evangelho? Você não veio para cá com o intuito de conversar com a mãe Maria, obter as informações, porque Paulo carregava essa vontade de escrever o Evangelho. Por isso é que ele recolhia todas as informações. Vocês lembram que logo que ele saiu do deserto, ele passou, ele esteve com Levi, esteve com Madalena, vocês lembram disso? Conversando, anotando, conversando com aqueles que estavam, os transeuntes, aquelas pessoas ali que conviveram com Jesus. E ele anotava tudo, porque a preocupação de Paulo não era se servir do Evangelho, era viver o Evangelho e divulgar o Evangelho para a posteridade. Então a preocupação dele disse, olha, não tem internet, não tem WhatsApp, não tem rádio, não tem televisão. Se nós continuarmos nesse ritmo, ninguém vai conhecer Jesus. Por isso que Jesus chamou Paulo. Porque para o trabalho que seria necessário fazer, tinha que ser alguém com a força de Paulo, com a energia de Paulo. Se pega alguém apático, a coisa não ia acontecer. Então eu preciso de uma pessoa forte, com temperamento forte, de uma pessoa que não desista, que saiba o que quer. Porque o que acontece? Nós começamos um trabalho, as primeiras dificuldades vão surgindo, o que a gente faz? Desiste. A gente começa a levar pedradas, a gente desiste. E Paulo, a característica dele não é de quem desiste. Tanto é, você percebeu o movimento que ele fez para começar a perseguição dos cristãos. Essa força dele é dele. Ele só fez pegar tudo isso e canalizou agora para o Cristo. Mas é da personalidade. Olha, ele começou toda uma perseguição a Jesus. Porque quando ele quer uma coisa, ele quer. É da personalidade dele. É a vontade firme. Né? A vontade firme. É a vontade firme. E essa vontade talvez já tenha sido trabalhada ao longo das encarnações. Né? Que a gente diz, estava errada a vontade dele? Isso é dele. É da personalidade dele. Só tem que canalizar. Ele tem que direcionar para o que é certo. Por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de falar, que se expressa bem, que gosta de falar, mas não vai falar abobrinha. Vou me preparar para usar a minha fala de uma forma que eu possa auxiliar a humanidade. Então eu gosto de falar, eu tenho o dom, mas eu vou ter que dosar isso para saber falar para quem falar, onde falar com quem. Mas se eu gosto de fazer, eu vou fazer isso. Então cada um de nós temos predisposições, talentos, e que eu tenho que aprender a utilizar ele para o bem. Eu tenho uma força. Todos nós temos uma força interior. E que eu devo saber como aplicar essa força. Então é uma da característica dele. Então aqui o João disse, poxa, mas você não vai escrever? Com aquela voz assim, meio. Até porque ele prometeu a Maria que ele iria voltar. Porque quando ele esteve com ela falou só do nascimento de Jesus, como foi aquela noite maravilhosa. E ele prometeu voltar. E ele já havia comentado isso com você. Tanto é que João comenta, mas você pretende escrever o Evangelho. Perguntou mellifluamente o filho de Zebedeu.
É verdade. Confirmou o ex-rabino com serenidade amarga. Entretanto, é forçoso partir. Caso não mais volte, enviarei um companheiro para colher as devidas anotações. Contudo, poderias ficar conosco. Tecelão de Tarso fitou o companheiro com tranquilidade e explicou em atitude humilde. Talvez estejas enganado. Nasci para uma luta sem tréguas, que deverá prevalecer até o fim dos meus dias. Antes de encontrar as luzes do Evangelho, Olha a lucidez. errei criminosamente, embora com um sincero desejo de servir a Deus. Nasci para uma luta sem tréguas, que deverá prevalecer até o fim dos meus dias. Ele tinha consciência dos débitos. Fracassei muito cedo, na esperança de um lar. Tornei-me odiado de todos, até que o Senhor se compadecesse de minha situação miserável, chamando-me às portas de Damasco. Então, estabeleceu-se um abismo entre minha alma e o passado. Abandonado pelos amigos da infância, tive de procurar o deserto e recomeçar a vida. Da tribuna do Sinédrio, regressei ao tear pesado e rústico. Quando voltei a Jerusalém, o judaísmo considerou-me doente e mentiroso. Em Tarso, experimentei o abandono dos parentes mais caros. Em seguida, recomecei em Antioquia a tarefa que me conduzia ao serviço de Deus. Desde então, trabalhei sem descanso, porque muitos séculos de serviço não dariam para pagar quanto devo ao cristianismo. Muito lúcido, né? Muito lúcido. E eu não vejo aqui uma culpa. O que é a culpa? A culpa, você comenta e você se pune. Você não vê Paulo punindo. Eu vejo aqui muito uma análise lúcida. Então, essa reflexão dele, essa lucidez, que é o que nos falta. A gente fazer aquela autoanálise, dar a mão à palmatória, reconhecer todinha, desde o momento da chamada que Jesus deu a ele. Ele disse, do Sinédrio, eu saí do Sinédrio para o teatro. Muito gostoso aqui essa reflexão dele. Bora lá, Marutiquim? E saí às pregações. Peregrinei por diversas cidades, visitei centenas de aldeias, mas de nenhum lugar me retirei sem luta áspera. Sempre saí pela porta do cárcere, pelo apedrejamento, pelo golpe dos açoites. Nas viagens por mar, já experimentei um naufrágio mais de uma vez. Nem mesmo no bojo estreito de uma embarcação tenho podido evitar a luta. Mas Jesus me tem ensinado a sabedoria da paz interior, em perfeita comunhão de seu amor. Que reflexão, né, linda, né? Lucidez, né? Sempre sair pela porta do cárcere, pelo apedrejamento, pelo golpe dos açoites. Essas palavras eram ditas em tom de humildade tão sincera que o filho de Zebedeu não conseguia esconder sua admiração. És feliz, Paulo, Disse ele, João, convicto. porque entendeste o programa de Jesus a teu respeito. Olha, Não te doa a recordação dos martírios sofridos, porque o Mestre foi compelido a retirar-se do mundo pelos tormentos da cruz. Regozijemo-nos com as prisões e sofrimentos. Se o Cristo partiu sangrando em feridas tão dolorosas, não temos o direito de acompanhá-lo sem cicatrizes. não temos o direito
de acompanhar Jesus sem carregar cicatriz. E quando nós acompanhamos Jesus, nós queremos acompanhá-lo e que Ele nos proteja de uma forma para que nenhuma cicatriz nos atinja. Saúde, acontece, você quer que resolve, aí você pede para todo mundo orar, rezar. A gente não se coloca numa condição de: o que queres que eu faça? Nós não nos colocamos nessa condição ainda. E o João diz assim: se o Cristo partiu sangrando, e Cristo puro, nenhum débito, nenhum processo expiatório, se o Cristo partiu sangrando em feridas tão dolorosas, não temos o direito de acompanhá-lo sem cicatrizes. E a outra fala é quando ele diz assim: João, és feliz, Paulo, porque entendestes o programa de Jesus a teu respeito. É aquilo que a gente diz: o que o Cristo quer que eu faça? Para que eu possa ter uma consciência e dizer assim: olha, o meu compromisso é esse. Quantos de nós ainda estamos boiando no Rio Negro sem saber para que lado tomar? O que eu vim fazer aqui mesmo? Alguém sabe me dizer? Porque foi até a nossa fala hoje de manhã, né, Rosinha? Que na verdade a fala é de Emmanuel. Se Deus coloca em minhas mãos uma enxada, Ele está pedindo para eu fazer o quê? Para eu tocar piano? Ele está dizendo que o meu serviço será arar a terra. Então, que enxada o Pai está colocando nas nossas mãos, solicitando um movimento, uma ação, solicitando um trabalho? Isso sim é a salvação, né? Viver o que Jesus ensinou. A interpretação ainda é muito errada. Muito. Da mesma forma, nós ficamos nesse processo de adoração, adorando, e ficamos só nisso. Ficar adorando a Cristo. E ficar adorando Jesus, adorando sem segui-lo. Ele fica adorando uma cruz. Às vezes nós ficamos, Rosiane, só na adoração. Você faz uma prece bonita, você acha Jesus lindo, você acha tudo lindo. Ah, meu Senhor, Ele ama, o amor da minha vida. Então eu não tenho que, não é adorar, é viver. Porque não me adianta adorar Jesus e eu não viver Jesus. Eu estou no fenômeno da adoração ainda. Eu tenho que viver Jesus, eu tenho que sentir Jesus e viver. Eu tenho que trazer Jesus para próximo de mim. Começar a realmente me identificar, porque, gente, falar, ensinar, fazer o que eu estou fazendo é a coisa mais fácil do mundo. Basta eu ter uma predisposição para isso, que eu vou falar maravilhosamente, vou expor maravilhosamente. A dialética, isso basta a gente treinar um pouco. Agora, viver Jesus, seguir os passos dele, fazendo um esforço para nos tornar melhor no dia a dia. E lembra que Jesus, quando ele tinha que corrigir, ele corrigia. Hipócritas, raça de víboras, até quando estarei convosco? Quando o doutor da lei o questiona, o que eu tenho que fazer para chegar no reino de Deus? Jesus devolve a pergunta: o que está escrito na lei? Então não é uma bondade mesquinha, abestalhada. Não deixa de se defender. Por isso, manso como uma pomba, mas prudente como uma serpente. A serpente, ela está ali, olhando, observando a frase de Jesus. Então nos falta ainda um tanto isso, entendeu? Realmente não é adorar, é viver Jesus. Viver os ensinos de Jesus. Então hoje nós cultuamos a adoração ainda, mas não a vivência. Bora lá mais um tiquinho? Se o Cristo partiu sangrando em feridas tão dolorosas, não temos o direito de acompanhá-los sem cicatriz. O apóstolo dos gentios prestou enorme atenção a essas palavras consoladoras e ele murmurou. É verdade. Todos nós precisamos de alguém para conversar com a gente.
vezes a gente faz diálogo, mas tem um momento que a gente precisa ser ouvido, porque a gente também carrega as nossas dores, as nossas fragilidades. E Paulo estava aqui, que já falou há tanto, já conversou com tanto, já divulgou. E nesse momento ele precisava de um ombro amigo. Por quê? Às vezes nós não estamos conseguindo ouvir a voz do Senhor. Aí ele utiliza um amigo para falar conosco. Um amigo do nosso coração, uma pessoa que tem carinho. E aí você faz um diálogo e de repente aquela pessoa vai te dizer aquela frase que você não conseguiu ouvir. Aí Jesus utiliza o amigo. Em verdade, o inimigo, vamos usar a palavra inimigo, ele mostra a ferida que eu não quero ver. Por isso a frase, se bateu, e se isso tem repercussão dentro de ti, se doeu, leva que a encrenca é tua. Então, se alguém me fala algo e isso me incomoda profundamente, isso quer dizer que isso está em mim. Isso está em mim. Por isso a frase do Alberto, bateu, alguém te falou algo, te doeu, leva e resolve, porque a encrenca é tua. Além do mais, Acrescentou o companheiro emocionado. devemos contar os calvários numerosos. Se o Cordeiro Imaculado padeceu na cruz da ignomínia, de quantas cruzes necessitaremos para atingir a redenção? Oh, meu Deus, quantas, né? Jesus veio ao mundo por imensa misericórdia, acenou-nos brandamente, convocando-nos a uma vida melhor. Agora, meu amigo, como os antepassados de Israel, que saíram do cativeiro do Egito à custa de sacrifícios extremos, precisamos fugir da escravidão dos pecados, violentando-nos a nós mesmos, disciplinando o espírito, a fim de nos juntarmos ao Mestre, correspondendo à sua imensa bondade. Nós vamos meditar nessa frase, vamos parar aqui, mas olha o que ele diz aqui, olha. Agora, meu amigo, como os antepassados de Israel, que saíram do cativeiro do Egito, à custa de sacrifício extremo, precisamos fugir Dos pecados. da escravidão. Escravidão porque o escravo, ele não tem como dizer não para o seu, como é que te diz? O seu senhor. Seu senhor. Então, quem é o senhor? Os desejos. Os desejos. E o escravo, ele não consegue dizer não ao desejo. Prazer. Ao prazer. Então ele é escravo de. Ele é escravo, ele não consegue dizer não. Por isso é que ele usa o termo fugir. E essa ainda mais, violentando-nos a nós mesmos. Violentar é o quê? Você não quer, mas vai ser obrigado a fazer. Meus amigos, é uma alegria enorme estar em torno da obra Paulo Estevam, falando de Jesus e com vocês. Vamos orar? Então elevemos os nossos pensamentos a Jesus, nosso mestre, modelo e guia, para agradecermos esta oportunidade deste estudo tão reflexivo para nossas vidas, o exemplo da vida de Paulo, que em uma só encarnação conseguiu transformar totalmente a sua vida, a sua existência, o seu comportamento. Envolve-nos, Senhor Jesus, para que possamos assimilar esses exemplos, esses ensinamentos, para que assim não percamos tanto tempo nessa nossa tão monótona caminhada
tão pequena, pois depende tão somente do nosso esforço e da nossa vontade firme para melhorarmos interiormente, para fazermos a nossa reforma íntima, transformando-nos em pessoas melhores. Amado Jesus, dai-nos força, coragem, persistência para vencermos as nossas dificuldades interiores, as dificuldades de tantas e tantas existências e que estamos tendo neste momento esta grande oportunidade de mudança. Fica conosco, amado Jesus, hoje e sempre, e que assim seja.